Hoje é dia 14 de março de 2017. O nosso tema de hoje é dinheiro e arquétipo. Dinheiro é sempre um tema extremamente interessante. Vendo isso do lado dos arquétipos, tudo fica mais simples do que parece. Em termos de dinheiro, existem duas possibilidades de se trabalhar. A primeira possibilidade é se fazemos isso unificados com o todo. Isto é, nós deixamos que a intuição nos traga as ideias, a forma de fazer, a administração e tudo mais. Temos paciência para esperar os resultados, soltamos os resultados, no devido tempo eles aparecem, trabalhamos tudo que for necessário, estudamos e ajudamos. Usando esta fórmula, inevitavelmente ganharemos dinheiro, porque o todo abre todas as portas que forem necessárias para que a pessoa progrida. Sempre. Esta fórmula não falha nunca. Mas a questão desta fórmula é o nosso velho amigo ego. O ego quer antes do que seria normal acontecer. Ele quer do jeito que ele quer, ele não tem paciência, ele quer impor, ele quer forçar os acontecimentos e assim por diante. E é isso que dificulta tanto o ganhar dinheiro. Então nós temos uma possibilidade extremamente harmônica, simples, recebemos as ideias sem fazermos nenhuma força, porque a intuição flui o tempo todo, basta que ouçamos. É um fluxo contínuo, 24 horas por dia, tem um canal de comunicação em aberto. Se o ego parar com o palavreado incessante que ele tem de 70 mil pensamentos dia, mais ou menos. Quando isto se acalma, imediatamente a pessoa percebe que está tendo novas ideias. E essas ideias são ideias brilhantes, são invenções, são inovadoras. Então, o sucesso é líquido e certo, bastando implementar as ideias que já recebemos vindas do vácuo quântico ou do todo. A outra forma é a forma do ego, é a forma da competição pura e simples. Na primeira fórmula, nós estamos fora do jogo, nós estamos fora do paradigma. Nós atuamos no mercado, mas com ideias fora do paradigma, com uma abordagem fora do paradigma, com um novo sistema de crenças. E a outra é pelo ego, pela competição total e absoluta contra todos os outros egos. E aí fica muito difícil. Porque daí nós temos um problema que é fundamental. Sempre que se fala sobre dinheiro, sobre
como ganhar dinheiro, que produtos colocar no mercado, que serviços, que novas ideias, invenções, etc. Sempre se cai na seguinte situação. Fazer algo que já estão fazendo é um problema sério, porque o mercado já está tomado, digamos assim, já está implantado, já está superlotado. Então é simplesmente duplicar o esforço. É mais um fazendo do mesmo. Isso fica muito difícil. Então, quando se fala que para fazer algo novo, precisa ter conteúdo, está implícito que é preciso ter originalidade na ideia. Quando se fala originalidade, é a mesma coisa que se falasse seja você mesmo. Ponto. O que parece a coisa mais óbvia do universo. Se você for você mesmo, o sucesso está garantido. Nossa, o ovo em pé. Pois é. Só que na hora que isto vira a prática, vemos que não é bem assim. Por quê? Porque esse seja quem você é, quem que é você? Vamos inverter a pergunta. Porque você tem que ser quem você é, mas quem é você? Não é o ego. O ego é uma camada superficial que cobre o seu ser real. O ser real é a centelha divina. Essa individualidade, essa centelha, dentro de cada pessoa, é uma centelha individualizada. Portanto, ela é algo único no universo, embora seja uma parte absoluta do todo, mas é uma parte personalizada dele, o indivíduo. Então, essa centelha é que é original. Cada centelha que existe no universo, cada centelha emanada é um original. É a centelha que tem as ideias brilhantes, inovadoras, fantásticas, maravilhosas, etc. É a centelha que tem isso. Quando a intuição flui, quando deixamos passar, a informação da centelha que está chegando no nosso córtex. A nossa centelha, a de cada um. Como ela é o próprio todo, não tem problema nenhum. Quem está passando a informação é o próprio, através da centelha que te passa a informação que ele julga a melhor possível, adequada, etc., para a pessoa. Então, ser quem a pessoa é implica em deixar a centelha agir, ela ser quem ela é. E isto é muito difícil. É muito difícil. O ego, essa película consciente que recobre a centelha, tem sua própria agenda, tem seus próprios interesses, né? Tem a sua personalidade, a sua individualidade, as memórias de todo o passado.
esse ego no momento ele está compartilhando informação com os demais 6 corpos, são 7, isso nós vamos explicar num próximo vídeo, mas para fins práticos, os 7 estão entrelaçados. E o ego é uma película que cobre tudo isso. E ele tem, até um certo nível consciente, acesso a toda a memória que está ali guardada nos 7 corpos. Então ele já vem com uma bagagem extremamente valiosa se ele souber acessar essas memórias todas armazenadas ao longo dos milênios de vida. Então, por si só, vamos supor, sem o auxílio da centelha dando novas ideias, só esse monumental arquivo pessoal que o ser já amealhou durante os vários milênios, vale ouro. Só esse conhecimento já vale ouro. Então, mas para acessar esse conhecimento é preciso que o ego saia fora para deixar que isto possa ser acessado. Então o ego, na verdade, ele impede o acesso tanto nas memórias passadas quanto nas novas ideias da centelha. Então quando se fala, seja você mesmo, seja original, você vai pegar um assunto X, que não vai inventar a roda bilhões de vezes. A roda é uma. Está inventada, acabou, é roda. Mas quantos tipos e formatos de roda existem? Então, é aí que está a originalidade, com um conhecimento básico para todos. Mas qual é a nova abordagem sobre o assunto? Qual é a coisa original que este ser pode acrescentar ao universo? É assim que tudo cresce. Cada um sendo original, as possibilidades de acréscimo de informação são infinitas. E essa é a ideia por trás de tudo isso. Então cada ser está imerso num entorno X. Não importa essas condições, literalmente, se a pessoa deixar a centelha conduzir isso, a centelha acha a solução para qualquer tipo de problema. A centelha. O ego não acha a solução. Porque a visão do ego é desse tamanho. Ele só enxerga uma coisa extremamente limitada de acordo com o paradigma que ele acredita. Quando a centelha é infinita, ela não tem barreira de espécie alguma. Então as soluções que são, digamos, milagrosas, impossíveis, inacreditáveis, etc., para a centelha isso aí não tem maiores problemas para ser feitos, para ser resolvido. Mas para o ego, ele não acha a solução. Então o que acontece? Ele se desespera. Você vê uma pessoa que recebeu uma ideia excelente de negócio, um produto inovador, etc. Então aplicar aquilo. Pôr no mercado. Pôr no mercado dá trabalho, claro. É produção, é marketing, é vendas, é controle, essa é a parte do ego. Evidentemente que se você está num paradigma competitivo, mesmo você recebendo um produto inovador,
o seu paradigma ainda é de competição. Então, você começa a encontrar problemas, resistências, falhas, problemas de produção, problema de venda, problema de comunicação e assim por diante, né? Qual é a reação dessa pessoa? A pessoa estressa, surta, perde a paciência, oscila totalmente, fala um monte de bobagens. Aí depois de 2 dias volta ao normal. Aí se acalma, aí vê um monte de besteiras que fez, aí viu que oscilou tudo, aí a venda parou ou diminuiu enormemente, aí o problema de produção aumentou, os pedidos diminuíram e assim por diante. Por quê? Tudo estava indo bem. Por qualquer probleminha que apareça, e os problemas são normais. Ter problemas é o normal. Ponto. Então, ter problema de todos os tipos e graus, etc., é o normal numa terceira dimensão. É preciso ter muito, mas muito cuidado com o que se chama pensamento mágico. Como é que funciona isso? É tipo assim, se eu passar a mão nas costas do meu gato, eu vendo tanto do produto. Isto é, não existe causa e efeito entre uma coisa e outra. Então, isto, vejam bem, isto não é mecânica quântica. É preciso isso ficar muito claro, porque corre-se o risco enorme de se confundir mecânica quântica, emaranhamento quântico, etc., todas as descobertas com pensamento mágico. São duas coisas completamente diferentes. O universo é um lugar, teoricamente, muito simples de se viver. O universo está construído de uma maneira que até o ser mais simples possível, ele tem todos os meios de viver e sobreviver. Isto é, de continuar ganhando informações e agregando em si mesmo. A mais simples criatura está habilitada a progredir, viver, reproduzir mais e mais informação e assim vamos em frente. É óbvio que a capacidade de colapso de função de onda de um ser o mais simples possível também é pequeno. Por quê? O colapso da função de onda é uma função da consciência. Da consciência que está expandida, que não há mais paradigma que limita a consciência. Entenderam? Uma consciência sem paradigma é que consegue colapsar a função de onda de coisas macroscópicas. E aí depende de cada consciência a capacidade de colapsar coisas mais complexas, e mais, e mais, e mais. Um exemplo disso é o todo, cuja consciência é capaz de colapsar universos e administrar. Portanto, o controle do ego é a chave de qualquer
sucesso de qualquer empreendimento, seja dinheiro ou seja qualquer coisa. Para se fazer algo original, é preciso tirar o paradigma vigente, qualquer que seja ele, para que a centelha possa fazer a coisa original. Isso é tão complexo para o ego, né? Porque para um tigre, isso não tem dificuldade nenhuma. O tigre é tigre, a leoa é leoa, a zebra é zebra, a formiga é formiga e assim por diante. E está tudo certo e não tem problema nenhum. Como que age uma leoa? A leoa caça caça eficientemente, sobrevive, etc, etc, está tudo certo. A zebra faz a mesma coisa e cada um faz a sua parte no imenso universo e tudo em harmonia. A zebra não tem questionamento, ser ou não ser. Zebra. A leoa não tem questionamento, ser ou não ser. Leoa. Ela simplesmente é. Cada leoa tem sua personalidade individual. Tem leoas e leoas. E assim, em toda a criação é desse jeito. Cada um tem uma personalidade, embora tenha uma espécie, né, que tem um padrão. Os humanos são a mesma coisa. Cada um tem uma personalidade. Só que para a leoa não há praticamente a possibilidade dela deixar o ego de lado e deixar a centelha divina dentro dela atuar. Isso só acontece em raríssimas, mas raríssimas ocasiões em que o espírito que está habitando aquela leoa naquele momento, naquela vida, não é uma leoa. O espírito independe da forma do ser biológico que ele vá atuar. Na evolução, os seres vão trocando de forma à medida que eles evoluem. Então, um estado muito avançado é esse que nós usamos: cabeça, tronco e membros, dedinhos, etc. Isso já é um enorme avanço. À medida que o espírito ele evolui, ele pode aparecer com praticamente a forma que ele quiser. Quem tem conhecimento sabe fazer. Então, em casos raríssimos, uma leoa pode ser o corpo de um espírito muito avançado que quer passar uma mensagem, quer mostrar um grau de consciência completamente fora da realidade das leoas normais. Isso acontece. Isso pode acontecer em qualquer espécie animal. Tanto de um lado da luz, quanto do lado dos negativos. Também é possível usar o corpo tanto de um lado quanto do outro. Se a pessoa for capaz de despir o ego, que são os interesses particulares da pessoa, e, no lugar, assumir uma atitude de servir, ajudar, tudo se resolve muito
facilmente. Mas vejam bem, se deixar os interesses de lado e ajudar, é completamente diferente de você, por exemplo, um corretor de imóveis que quer pegar um possível cliente que entra lá no plantão e fazer com que ele compre de qualquer maneira um apartamento. Como se fala popularmente, enfiar goela abaixo do sujeito, ele queira ou não queira um apartamento. Essa é uma abordagem de vendas, mas não é a melhor. Dificilmente isso dá resultados. Se este corretor tiver a intenção de ajudar o cliente que entra no plantão a encontrar o melhor imóvel para ele, que satisfaça as necessidades, as condições, a renda que ele tem, etc, etc. Isto é, se ele vir o interesse do comprador antes do seu próprio interesse, esse corretor fará muitas vendas, porque ele será amigo do comprador. Ele está ajudando o comprador. Se não for naquele lançamento, será em outro imóvel. Agora ele tem um cliente, uma carteira de clientes. Ele vai formando. Mas vocês sabem, isso é muito difícil de fazer. Quando se fala para soltar, solta o resultado, deixa o cliente livre para ele decidir o que ele quiser. Você vê o resultado 1 ano depois, o corretor vem, vendeu quanto em 1 ano? Zero. Ou 1 em 1 ano. Então, teoricamente, uma profissão que poderia ganhar muito, porque ganha por comissão, se vendesse sem parar, imagine. Na prática, fica uma coisa muito difícil. E a única dificuldade real que existe é essa, de tirar o paradigma, soltar o paradigma, trocar de paradigma, de fazer a força de conquistar, custe o que custar, em vez de ajudar o comprador, seja lá de que produto for. Quando vocês conversam com inúmeras pessoas, pesquisam, leem, acessam toda a informação que está disponível e tem a oportunidade de falar, de conversar abertamente com 1 ou 2 ou 3 ou 4 pessoas, qual é a realidade que aparece nessas conversas? Uma conversa de bar, por exemplo, onde já se bebeu 2 ou 3 ou 4 ou 5, né? Cada um. Aí o que aparece nessa conversa? Aí aparece. Aí a realidade, praticamente toda, nua e crua, aparece nas personalidades que estão ali. É como se fala, não, isso é conversa de banheiro. Pois é. Só que a conversa de banheiro é real. A conversa do bar é real. Ali aparece o ego. Então, quando se tem acesso a esse tipo de informação, é que você fica claríssimo
a dificuldade que a pessoa tem de ter sucesso duradouro em qualquer coisa que faça. Porque esse ego que se extravasa, que fala o que bem, né, perde nada segura, é o que tenta enfiar goela abaixo do cliente o produto. Então isso é o ego. Então o que é o ego? É isso aí. É isso. Quando se tem esse tipo de interação, aparece claramente o que é o ego. Porque normalmente tem uma película social, né, de comportamento, que aquilo ali é uma persona que o ego adota para viver em sociedade. Cada um, né, veste papéis, como se fossem atores, né? Então tem um papel X, outro papel, um papel quando vai na empresa, um papel quando está dirigindo, um papel quando está em casa. Então são vários papéis. Atrás disso o que tem? Atrás disso tem o ego, que está dirigindo tudo isso. Atrás disso não tem uma centelha, tem um ego. E é isso que dificulta ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro deveria ser a coisa simples. Do mesmo jeito que uma leoa caça uma zebra, e a zebra come a grama, e a formiga come uma plantinha, e assim por diante. Este gigantesco ecossistema funciona há 4,5 bilhões de anos perfeitamente. Todos têm onde morar, o que comer, etc, etc. Espécies vivendo há 200, 300 milhões de anos. Vivas até hoje. O universo ele abastece todas as criaturas abundantemente. E existe um equilíbrio perfeito em tudo isso, para que uma biosfera permaneça por bilhões de anos. É só você ler os livros da teoria de Gaia que você chega nessa conclusão. Então por que nos humanos, por que na sociedade humana, nas civilizações humanas, a sobrevivência fica uma coisa tão brutal como é? Uma luta, uma guerra, a sobrevivência. E você vê bilhões, mais de 1 bilhão de pessoas vivendo com $2 por dia. Faz o cálculo. Qual é a situação de vida desta pessoa? Mais de 1 bilhão estão assim. Cada um desse bilhão tem um cérebro com 80 e tantos bilhões de neurônios. Com uma consciência que é possível colapsar a função de onda, desde que saiba que isto é possível. Então qual a diferença deste que não ganha nada ao que ganha bilhões? É só o paradigma, o sistema de crenças. Um sabe, o outro não sabe. Um exemplo de um que ganha, vamos supor, um milionário. Estão trabalhando num escritório. E alguns funcionários ou parceiros
em pouco tempo já querem levantar e beber alguma coisa, e tomar um cafezinho, e já espairecer e qualquer coisa. Qual é a atitude desse que está conduzindo tudo isso e torna-se milionário? Ninguém levanta da mesa enquanto não terminar o trabalho. Esse é um dos segredos. Ninguém levanta da mesa enquanto não terminar o trabalho. Porque começa a trabalhar e daqui a pouco começa a dar coceira, dá de tudo, somatiza de tudo. E tem que parar, porque tem que fazer, né? Por quê? Porque o trabalho é uma maldição, né? Um terror, um sofrimento e etc. Isso o que é? Isso é um paradigma. Isso é um sistema de crenças. E tudo que a mente acredita, ela executa. Então, se a mente acredita que trabalho é sofrimento, o que acontece quando a pessoa está trabalhando? Ela está sofrendo. Agora, se a pessoa acredita que trabalho é prazer, quando ela estiver trabalhando, ela sente prazer. Aí ela produz mais. Ela sente que é a realização pessoal e não uma maldição. Então, este que enxerga o trabalho como uma maldição, como que pode ganhar dinheiro facilmente? E aquele que vê prazer, é óbvio que só pode ganhar. Por quê? Ele produz muito e dinheiro é consequência. Então, em última instância, é o paradigma da pessoa que cria toda essa realidade terrestre. 7 bilhões e tanto de pessoas acreditando de uma determinada forma, cria uma sociedade desse tipo. Aí quando as pessoas falam, eu quero sair desse planeta e ir para um planeta avançado. Basta pensar o seguinte, num planeta avançado, isto é, sem os problemas terrestres, como que as pessoas são? Como é que você vai sair daqui e vai desembarcar num planeta avançado com o mesmo paradigma que tem aqui? Como que será possível a pessoa viver num lugar avançado com o mesmo paradigma deste? Porque o que é um lugar avançado? Um lugar avançado é um lugar em que trabalhar, estudar e ajudar é o paradigma, é o objetivo, é a vivência diária, normal, de todas as pessoas. Este é o paradigma do universo. À medida que se muda de patamar, de dimensão. Então, planetas avançados, onde os problemas de sobrevivência já foram resolvidos e etc., né? Da ficção científica, são planetas de servir, de serviço, de ajudar. Cada um ajuda no limite das suas possibilidades e capacidades. No limite das suas capacidades. Se a capacidade é 80, o sujeito dá 80. Se é 70, ele dá 70. Se é 100, ele dá 100. O que a capacidade do 80, ele não dá 50, nem 40. Ele dá 80. Quando se fala no limite das capacidades, está se falando o quê? É 100% da capacidade da pessoa. Como é que o ego enxerga isso? Vocês entenderam? Você vai ajudar no planeta Terra. Você vai ajudar. Mas ajudar quanto?
no limite da capacidade, no limite das forças físicas, mentais, emocionais, intelectuais, no limite, onde não tem mais uma gota para dar. Aí depois você se recupera, aí você faz tudo de novo no dia seguinte, e no outro dia você faz tudo de novo, e tudo de novo, e assim, ano após ano, até que passa para outra dimensão. Esse é o paradigma dos planetas avançados. Então, só existe possibilidade na prática de um ser de um planeta avançado vir morar aqui. Isso existe. Ele chega aqui e todo mundo olhará e verá claramente que é um ET. Por que que esse cara trabalha desse jeito? Sabe aquelas coisas? Que o sujeito entra na empresa, primeiro dia, ele senta e começa a trabalhar. Aí quando dá umas 3 da tarde, alguém lá já chama de lado e fala, fulano, vem cá, vem cá. O negócio é o seguinte, desse jeito não vai dar certo. Você não vai sobreviver aqui dentro. Ameniza. Já viram isso acontecer? Já vivenciaram isso? Pois é. Esse que chega e quer trabalhar é um ET. No planeta dele, ele está acostumado a fazer isso, então ele acha que a coisa mais normal é fazer isto. É o paradigma dele. Agora imagina alguém que, do paradigma que o trabalho é a maldição, chegar num planeta avançado e tentar levar numa boa, sem dar o 100% da sua capacidade. Imagina, como que vai se encaixar num planeta avançado. Então não é tão simples quando se fala, para o planeta que eu quero descer. Sim, mas vai descer para onde? Vai onde? Onde? Se a pessoa der o máximo onde ela está, o sucesso é garantido. Se ela trabalhar toda a capacidade que ela tem, o sucesso é garantido. Numa outra vez, eu expliquei o negócio da venda do bolo. Que se vendesse o bolo, a pessoa resolve todos os seus problemas econômico-financeiros. Compra o bolo, fatia e vende. Vários bolos por dia. Monta os pontos de venda. Adivinha o que aconteceu com isso? Nada. Nada. Zero. A pessoa está vendendo o bolo? Não. Não está. E o bolo dá lucro? Dá lucro. Muito. Mas, você entende a dificuldade do ego? Como vender bolo? Não, tem que se achar uma fórmula de se ganhar sem ter que fazer um esforço de vender bolo. Tem que ter outro jeito. Tem 1 milhão de jeitos. O bolo é uma das ideias que a centelha trouxe. O bolo funciona. Mas tem N ideias. N. Na internet, por exemplo, que está na ordem do dia. Infinitas possibilidades de marketing digital na internet. Mas precisa ter isso que nós já acabamos de falar por originalidade. Se abre uma loja que faz um tipo de café X, um pãozinho não sei das quantas, é o primeiro. É o original. Sucesso. No mês seguinte, já tem 500 iguais. 500 lojas vendendo o mesmo pãozinho, o mesmo cafezinho, o mesmo lanchinho, etc, etc.
o mesmo. 500. Pronto, aí os 500, claro, impossível, não ganham e fecham. Sobra o original. Lembra que na vez passada eu expliquei o problema do bar de balada? Que tem um concorrente do outro lado da rua. De porta aberta, que tem que pagar músico, etc, etc, que dura 2 meses. São exemplos tão evidentes depois que acontece. Depois que o bar fechou, aí qualquer pessoa é capaz de falar e enumerar a lista de por que deu errado este bar. Por isso, por isso, por isso. Depois. Mas e antes? Antes de abrir o negócio? O estudo de viabilidade econômica do negócio. O antes é que é a questão. E o antes é o problema do ego. Essa pessoa que abre esse bar, ele não está com todas as melhores intenções de ganhar dinheiro, de ter lucro, crescimento, etc. Claro que está. Ele não está queimando dinheiro, jogando no lixo. Só que não enxerga, não tem a percepção da realidade. E olha, que tem um bar aberto há 30 anos em frente. Mas não tem a percepção, não consegue decodificar a realidade. Nós acabamos de falar, abre um local que vende um pãozinho X. Aí abre 500 vendendo o mesmo pãozinho. Tem um bar na esquina há 30 anos. O que ele faz? Ele abre um bar em frente. Só que o outro, um aluguel é ridículo, é nada. E ele vai pagar um aluguel de 5 mil reais. Por que não enxerga? E com todas as boas intenções, hein? Porque não é que a pessoa é louco, quer perder dinheiro. Não, é com as melhores intenções. Só que não enxerga. Está fazendo, está gastando, está implementando, né? E não consegue perceber. Um erro após o outro. Agora, ele não tem uma centelha dentro dele ajudando? Tem, claro. Mas a centelha não consegue falar com ele. Porque o ego dele pôs na cabeça que vou fazer isso aqui e acabou, não tem como segurar. Ninguém consegue dissuadi-lo. O ego é uma coisa terrível. Porque eu vou fazer porque eu quero fazer e acabou. Ou pior do que isso, aquele que porque posso fazê-lo. Posso. Poder. Praticamente todo mundo pode. Agora, se deve fazer, é outra história. Muito provavelmente, fecha esse bar, é um mistério, é um azar, é o mercado, é a crise, 1000 racionalizações possíveis e imagináveis em cima do fechamento do bar, por que não deu certo, deu azar, e vai para outro, e faz outra coisa, ou se endivida mais. Mas você acha que teve um instante de meditação, de interiorização, de autoanálise, para entender por que aconteceu isso? Muito difícil. Esse instante de interiorização normalmente só acontece depois de muito sofrimento, de muita falência, de muita dívida. Aí começa
a pensar, será que eu tenho algum problema com a minha avaliação da realidade? Com o paradigma? Então, esses são exemplos, assim, óbvios, mas que a pessoa é incapaz de controlar o próprio ego. Então, no caso da internet, por exemplo, com as infinitas possibilidades de ensino que tem, sobra o mesmo problema. O meio é diferente, o meio é revolucionário, o meio é espetacular, etc. É o meio. O meio. Uma avenida comercial com lojas dos dois lados também é o meio. É o meio. Loja física, avenida, comércio, é o meio. Tanto faz você ter uma loja física numa avenida comercial, quanto ter uma loja virtual na internet, por exemplo. Ou um estúdio de Hollywood, ou seja lá o que for. Onde estará a diferença? Ou o que dará resultado? Não é abrir outra loja que vende o pãozinho X. Já tem o pãozinho X. Então, mais 500 lojas vendendo pãozinho X não dará certo. O público quer o original, o artista original, o cantor original, o cantor que é ele mesmo, não o cantor que copia outro cantor, o cover. Isso não interessa, isso é cópia. O que o público quer, o que o mercado quer, é o original, é aquela personalidade original. Esse é o que tem público. Esse é o que dá resultado. Se não, é só perder dinheiro de um jeito ou de outro. Abre uma loja na avenida lá e a loja fecha. É só vocês passarem por todas as avenidas e ver a quantidade de lojas que tem fechada. Aluga-se, vende-se, aluga-se, vende-se. Mas tem uma loja ali de aparelhagem de som para carro, lotada, o tempo todo, de manhã à noite tem carro, N carros, não cabe mais nada para entrar e clientes sem parar, todo dia. O que será que tem de estranho nessa loja? E uma outra que põe película protetora nos vidros dos carros, que não tem vaga para... Tem que agendar de tanto carro que todo dia lotado. Tem crise. Onde que está a crise para esse do som? Onde que está a crise para esse da película? E assim por diante. Agora, olha o trabalho desse da película, olha o trabalho desse do som, e aí está a diferença. Se a intenção da pessoa for ajudar, as portas se abrem. Porque só a intenção da pessoa sendo ajudar, o canal com a centelha é conectado, é aberto.
Você quer deixar a centelha atuar, basta você querer ajudar. Essa é a palavra-chave que abre o cofre. Que é ajudar a centelha na hora. Vamos lá. Não, não quero ajudar. A coisa se fecha. Ah, eu não aceito que o universo seja desse jeito. O universo é assim. Todo o drama humano reside nesta situação, nessa condição, nessa atitude. O universo é assim. A lei da gravidade funciona no universo inteiro. Tem uma fórmula, está tudo certo. Bom, então eu vou subir a escada. E cansa. 1 degrau, 2 degraus, 10 degraus. Cada degrau, esforço. Mais esforço, mais esforço. Cada esforço que você faz para subir um degrau, o porquê que você está fazendo esforço, chama-se lei da gravidade. A lei da gravidade quer que você fique aterradinho no solo. Se você quer subir, você vai gastar energia. Você tem trabalho, gasta energia. Não tem como anular a lei da gravidade. Tem que se adaptar. Bom, então vamos fazer uma escada rolante. Ótimo. Você sobe num degrau e a escada rolante faz todo o esforço, gasta energia elétrica, etc, etc, e te leva até lá em cima. Sem problema. Mas a lei da gravidade continua existindo, quer se queira, quer não se queira. Isto é válido para todas as leis que regem o universo. É deste jeito. E é o melhor jeito de ser. Bom, mas para entender isso, já sabe, né? É complexo. É o melhor jeito. Aí por que a leoa tem que matar a zebra? Para entender isto, é preciso expandir. Se olhar só um pedaço da realidade, não encontrará explicação racional do porquê que a leoa precisa comer a zebra. Se olhar só a visão da zebra, é um desastre. Se olhar só a visão da leoa, é um trabalho insano correr atrás daquele bicho. Mas, se você olhar o grande quadro do universo, você verá que está tudo certo, tanto do ponto de vista para a leoa, quanto da zebra, e etc, etc, etc. Está tudo, como se fala, na mais divina ordem. Só que é preciso ter a visão da centelha para poder enxergar isso. Porque pela visão do ego é praticamente impossível enxergar essa realidade macro do universo. A evolução contínua eterna dos seres. A leoa está evoluindo, a zebra está evoluindo, a grama está evoluindo e assim por diante. E existe um ser que sabe tudo isso e que organizou tudo isso e sabe que esta é a melhor forma de organizar a evolução. Quando se chega nesta conclusão, onde que está o problema? Quando você chega nessa conclusão, você olha o bar antes que alugue e já sabe que dá errado esta abordagem. Ou que se fizer assim assado, dará certo. Não tem mistério.
na prática. Por quê? Porque o paradigma expandiu. Então, quando a gente fala, seja lá qual for a área de trabalho da pessoa, o produto, o serviço, não importa. Se a pessoa for quem ela é, isto é, deixar a centelha trabalhar, o sucesso é garantido. Mas é o sucesso instantâneo? Não, não é. Sucesso precisa de tempo, precisa de trabalho, precisa de maturação. Então isso pode levar um certo tempo. Aí quanto tempo? O devido tempo. O tempo, quem define é o todo. Pois é. Aí eu não aceito isso. Pois é. E este é o problema. Então voltamos na primeira opção. Se nós trabalharmos junto com o todo tem todo o poder, ele abre todas as portas, tem os recursos, tem tudo, vai dar tudo certo. Não colocamos pressão, não colocamos ansiedade, deixamos as coisas fluírem no devido tempo, está tudo ok. Mas, se não aceitamos isso, isto é, o universo como ele é, ou como o Joseph Campbell falava, a vida como ela é, ponto. Então o problema está armado. Então você tem que lutar contra todos os demais com o seu ego. Só com conhecimento material. E é isso que dificulta. Porque lutar só com o ego cria essas situações que nós estamos exemplificando. Abre 500 lojas do pãozinho X. Porque isso é a visão do ego. Se abrir uma loja do pãozinho X e está lotada de clientes dia e noite, eu vou fazer a mesma coisa. Então, copia. Aí o outro, vem mais um, duas, o outro copia. O 3, o 4, o 5, o centésimo, etc. Até que não tem pãozinho para todo mundo vender. Então, o que é que acontece? Porque vocês sabem, no paradigma materialista, nós vivemos num universo finito. Então, um mercado finito. O mercado tem X consumidores, de tanto a tanto. É um número finito. 1000, 1 milhão, não importa, é um número. Não é elástico, não é infinito, incomensurável. Não existe isso. Você está num planeta X que tem uma limitação de classe econômica, de capacidade aquisitiva, de sistema econômico, etc, 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 que limita o número de consumidores que existe para aquele produto ou serviço. Mais do mesmo não vai resolver nada. Mas, infelizmente, o ego não enxerga isso. Ele abre 500 lojas do pãozinho X. E vocês veem isso acontecer o tempo todo, em todas as áreas do planeta inteiro. Aquele fez isso e está dando certo, vamos copiá-lo. E assim vai. Mas ninguém quer a cópia. Ninguém quer a cópia. O que as pessoas querem é o original. Elas querem coisas que saem de dentro da centelha. Embora as pessoas não tenham esse paradigma, não tenham esse conceito. Quantas pessoas no planeta Terra sabem que existe uma centelha divina? E os que sabem e rejeitam isso? Então, os que sabem e aceitam é uma minoria.
Mas o público age em termos de ego, claro. E aí cai nessas situações. É por isso que, vamos dizer, é tão difícil a sobrevivência dos seres humanos nesse planeta. Sendo que os recursos sobram para a população que existe. Sobram. Não preciso nem enumerar N exemplos, né? De, por exemplo, leite que é jogado no rio, certo? Animais que são mortos, safras que são destruídas, etc, etc. Para manter o preço. Lei da oferta e da procura. Já falamos na outra vez. Então, produção abundante para todos existe. Sem problema nenhum. Mas tem 1 bilhão e 200 milhões com $2. Eles podem sair dessa situação? Podem, claro. Basta eles terem conhecimento. Só isso. Mas o problema é o mesmo. Porque o problema é de paradigma. É claro que a situação material é muito mais difícil. Eles não têm dinheiro nem para comprar um livro no sebo. Aliás, eles nem sabem que deveriam comprar um livro no sebo. E qual livro? O que é mais complicado ainda. Então você tem esse dos $2 que a situação é muito difícil porque ele nem sabe que deveria comprar um livro. Ele nem sabe que a causa da situação dele é o paradigma dele. É óbvio que existem todas as outras implicações sociológicas, econômicas, etc, etc, etc. Estou ciente de todas as variáveis. E das condições das outras vezes que essas pessoas estiveram aqui, do que foi debitado, do que foi creditado, etc, etc. Mas isso não impede que sejam ajudados e devem ser ajudados, independentemente. Então, se eles tiverem conhecimento, eles saem disso. Mas, guardadas as devidas proporções, o problema deles, do $2, é basicamente o mesmo problema do R$1.000 por mês, ou R$5.000 por mês, ou R$10.000 por mês. Porque o $2 quer sair daquilo e virar, não é? Virar $10 por dia, ou $20 por dia. O R$1.000 quer pular para 2.000 ou 3.000. O 5.000 quer pular para 15.000. E o 10.000 quer pular para 50.000. E assim por diante. E por que isso não acontece? Porque o problema é o mesmo. Aqui, esse do 2 tem extrema dificuldade para sair dos 2. E o 1.000 tem extrema dificuldade para sair do 1.000. E o 5, o 10 e assim por diante. E qual é o problema? É o paradigma. Tanto do 2 quanto do 1, 5, 10, seja lá quanto for. Sair deste patamar para este patamar é extremamente difícil. Um salto desse raramente acontece. Raramente. E quando acontece é porque a pessoa tem um paradigma de trabalhar e trabalhar. Esse, que é, vamos dizer, é a exceção da regra, que justifica a regra, mas ele é o citado, certo? É o sujeito da garagem que criou uma multinacional e que ficou bilionário.
Tem o outro da garagem que também ficou bilionário. Então tem uma meia dúzia da garagem que ficou bilionário. Agora, quantas garagens existem? Milhões de garagens. E qual a diferença do sujeito da garagem X e o da garagem Y, que ficou bilionário? O paradigma. O trabalhar, 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 trabalhar e mais trabalhar. Então, num mundo competitivo, aquele que mais trabalha e usa a inteligência, deixa um pouquinho o ego de lado. Lembra? Ninguém sai da mesa enquanto não terminar o trabalho. Isso é deixar o ego de lado. Mesmo que seja um pouquinho assim. Porque ele também quer sair da mesa. Ele também quer descansar. Ele também está ficando cansado. Ele também já está ali há horas. Ele também quer tomar alguma coisa, quer comer, quer passear. Mas ele não faz. Ninguém sai da mesa. E ele dá o exemplo. Então, ele deixa o ego dele de lado, pelo menos materialmente, para ganhar dinheiro. Porque parece que deixar o ego de lado é só uma coisa espiritual. Não, ele deixa o ego de lado para ganhar dinheiro. Então, ninguém sai da mesa enquanto não terminar. Esse ganha. O que não consegue pôr o esforço necessário no trabalho, não ganha. É assim que está montado no planeta Terra. Mas é assim que está montado. Então, você sempre tem aquelas duas possibilidades. Ou você vai jogar o jogo ou não vai jogar o jogo. Na outra vez nós já explicamos. Tem a opção de não jogar o jogo. E hoje também já falamos disso. Você tem a opção de trabalhar com o todo. Tá, não quero. Não aceito o todo, não quero nem saber disso. Tudo bem. Então, sem o todo, a selva. Literalmente. O seringuete. Então, aí caímos naquela velha situação, certo? O mais inteligente, o mais forte, o mais adaptável, etc., é o que sobrevive. A selva. Então, vai jogar o jogo? Ninguém sai da mesa enquanto não terminar o trabalho. Isso é jogar o jogo. Ai, mas o meu ego não suporta essa coisa de ninguém sai da mesa enquanto não terminar o trabalho. Então, paciência. Pode sair da mesa. Não tem problema. Não tem problema. É uma escolha. Só que é uma escolha consciente. Amanhã não dá para ficar falando, ai, se eu tivesse, se eu conseguisse, se eu não tivesse saído da mesa. Paciência. Na próxima vez. Paciência. Porque só tem duas opções. Ou você joga o jogo da materialidade, ou você convive harmoniosamente com o todo. Não existe outra alternativa. E este é o dilema fundamental. É a crise existencial total e absoluta. Para não chegar nesta conclusão, faz-se qualquer coisa. Qualquer coisa é utilizada como fuga da realidade para não ter que pensar nisto. Ou eu trabalho com todo, ou eu entro na competição. Aqui é harmonia e cooperação.
John Nash. Aqui é competição. Aqui tudo é muito mais simples. Dá trabalho desse lado? Dá. Quanto que se trabalha desse lado? O tempo todo. O tempo todo. Do lado da luz, quanto se trabalha? O tempo todo. É assim. São assim. E do outro lado? Bom, se quiser vencer, no lado da competição, o que tem que fazer? Trabalhar o tempo todo. Ninguém sai da mesa enquanto não terminar. Então não tem alternativa? É tudo igual? É. De um lado trabalha com o todo. Alegria, felicidade, bem-estar, etc, etc. Tudo do melhor. Mas trabalha. Do outro lado, a selva. Mas trabalha o tempo todo. Se a leoa resolver tirar um dia de descanso, um fim de semana, umas férias, vou ficar aqui ao sol, descansando, e os leõezinhos ali, né? E a manada de zebra lá. Não quero saber, vou ficar aqui. Deu crise existencial na leoa. O que acontece? A taxa de açúcar no sangue está baixando. Daqui a pouco, a leoa corre o risco de não ter forças para correr e agarrar uma zebra. E se ela não conseguir isto, ela tem uma única chance. Se ela não conseguir isso, acabou. Acabou a vida da leoa e dos filhotes. Porque não tem mais alternativa. É uma chance só que ela tem. Ela só tem forças para uma corrida e um bote. E acabou. Se ela não der certo, se isso não der certo, ela morre. Esse é o Serengeti. Então a leoa pode sair de férias? Não, não pode. Leoa pode ficar descansando? Não pode. Leoa tem que trabalhar. Este é o mundo real. É assim que funciona. Tanto de um lado quanto do outro, tem que trabalhar. Deste lado, trabalha e ajuda. Isso tudo. E os negativos? A mesma coisa. São totalmente conscientes de tudo que está sendo explicado aqui e agora. Totalmente conscientes. Extremamente inteligentes. Porque você imagine, se você não tem problema de ter que viver 60, 70, 80 anos e começar a nascer e começar tudo de novo, aprender tudo de novo, aí mais outra vez. Se você tiver, vamos supor, 20 mil anos de estudo contínuo sem morrer nunca, você imagina quantos PhD, quantos doutorado e pós-doutorado, imagine a somatória disso. Então, inteligência não falta. Conhecimento não falta. Filosofia não falta. Sociologia não falta. Psiquiatria não falta. Não falta nada. Todo o conhecimento possível de ser armazenado materialmente, intelectualmente, eles têm. Qualquer um deles pode ter. Pois é, mas quanto mais sabe, cai na mesma situação que nós estamos explicando aqui. Porque quanto mais sabe que as opções são essas. Ou você trabalha com o todo, ou você vai na competição. Da mesma maneira que aqui na terceira dimensão tem os não aceito, paciência, livre-arbítrio, nos negativos também.
são o não aceito. Paciência, são escolhas. Mas toda escolha tem consequências. Então, não tem lugar nenhum para ir. O universo é assim e funciona assim e não tem outro jeito. Pois é. O ego não quer escutar uma coisa dessa jamais. O ego quer achar saídas, quer achar jeitinhos que se possa dar, fugas filosóficas, existenciais e etc, etc, etc. Para não ter que chegar nessa conclusão. Mas todo ser, consciente ou não, chegará a ter que tomar esta decisão mais cedo ou mais tarde, ao longo da evolução. Não importa o caminho que tomar, se vai para... Não importa. Mais cedo ou mais tarde, essa decisão terá que ser tomada. Porque a pessoa vai questionando, 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 a cada erro, questiona mais. A cada dor, questiona mais. A cada fracasso, questiona mais. E vai aprendendo, né? Chamamos aprendizado isso. Então aprende, aí já tentou todas as alternativas possíveis e imagináveis, e questiona, e vai chegar onde nós já estamos aqui. Só tem essas duas opções. Ou é de um jeito, ou é do outro jeito. E isso é o que se chama evolução. Como também se chama iluminação. E a consequência disso é, quando se chega neste ponto, é que aí fica muito fácil vivenciar o arquétipo dos negócios. É aí que entra o arquétipo. Porque como que a pessoa que está no ego absoluto, negando a realidade, pode deixar o arquétipo trabalhar consigo? Vamos supor que o do bar, da balada, dos 5 mil de aluguel, ele soubesse disso e falasse, não, eu vou trabalhar com o arquétipo dos negócios. O arquétipo chega e funde-se. E fala, vamos trabalhar. E começa a analisar a situação, fala, não, isso aqui não funciona assim, tem que fazer assado, tem que tirar isso, põe isso, corta isso, faz assado. Tudo ao contrário, praticamente, do ego que quer fazer um negócio. E aí? Percebe o dilema? O arquétipo quer ajudar. O arquétipo é especialista em negócios. Ele sabe a solução de todo o problema. Ele sabe o que fazer, ele sabe tudo. E ele já dá as ideias. Vamos fazer assim, assado. E o outro não deixa. Então, o problema da resistência do ego a deixar as coisas fluírem, deixar as coisas acontecerem, deixar os negócios andarem, é gigantesco. Não é que haja falta do arquétipo para ajudar. Não, o arquétipo está tentando ajudar.
Lembra que foi falado? Intenção, desejo, o arquétipo está pronto para ajudar. Mas a pessoa tem que deixar isso acontecer. Agora, se o arquétipo dá uma ideia e a pessoa oscila, aí eu quero sair da mesa. Então como é que faz? Por isso que sempre volta na mesma situação. Para haver crescimento, não pode haver um ego deste tamanho controlando. É impossível. Crescimento contínuo que perdura. Não o que faz assim. O arquétipo é uma função do todo. Todo arquétipo é uma função do todo. O todo tem infinitas possibilidades dentro dele. Em todos os sentidos. Em todas as nuances possíveis e imagináveis. Então, digamos, são características do todo. Então, esta particularidade do todo de fazer tal coisa, por exemplo, fazer negócios, ou jogar futebol, ou ser alpinista, mas tem um lado do todo que faz negócios. Essa vontade dele é uma emanação, é uma energia primordial. Não é energia atômica como a nossa. É antes disso. É na vibração do todo. Então, mas esta vontade, este desejo do todo de fazer negócios se corporifica num ser com o nome arquétipo do homem de negócios. E aí ele passa a ter forma, passa. Nada impede que tenha forma. Tudo é onda e tudo é partícula. Não a nossa partícula. Uma partícula muito mais sutil. Mas ainda com forma, formato. Foi assim e é assim que os arquétipos são emanados. É um desejo, uma vontade, uma forma de ser, um dos aspectos infinitos do todo que se corporifica num determinado ser que é o máximo daquilo. A perfeição daquilo é o que é o arquétipo. Por isso que o arquétipo é a perfeição daquilo. Então, o arquétipo do homem de negócios é um ser que é a expressão do próprio todo. Bom, e é por isso, simplesmente, que até hoje Jung não é aceito. Porque o arquétipo é isso que eu acabei de explicar. Tem mais, mas é suficiente. E é por isso que não. Como encaixar arquétipo numa civilização materialista? Impossível. Não tem como. Tem que mudar todo o paradigma. E isso é um problema. Então não tem como explicar Jung para o planeta inteiro. Não tem como ensinar Jung para o planeta inteiro. Só pedacinhos dele. Porque senão muda tudo.
A mesma coisa que o Campbell fez, a mesma coisa do Nash e assim por diante. É por isso que fica esta situação, que tudo é tão difícil, sendo que na prática seria tudo tão fácil. Mas só seria fácil se houvesse uma troca de paradigma. E isso leva tempo. Muito tempo. Mas do ponto de vista individual, o tempo não tem problema. Porque você pode trocar de paradigma. Os demais podem continuar com o paradigma que quiserem, não tem problema, é livre-arbítrio. Mas você pode trocar o seu paradigma e os negócios podem fluir na sua vida. Sem problema nenhum. Apesar de todo o entorno, apesar de todas as condições adversas do planeta Terra. Não importa, é possível. Mas tem que trocar de paradigma. O drama da humanidade é que é muito, muito simples fazer essa mudança. – 2.400 anos atrás, mais ou menos, soltar. Isso foi explicado, e explicado, e explicado, e explicado, e explicado. Durante 500 anos isso foi explicado intensivamente. E aí estancou. 500 anos durou. À medida que isso foi crescendo, 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 chegou uma hora, para. Que tudo mudaria. Tudo ficaria fácil, simples. Mas vai ficar para outra vez. Porque desta vez emperrou tudo. Então começa tudo de novo. Explicar tudo de novo e assim, né? Mas individualmente o conhecimento está disponível. Individualmente não tem problema nenhum. Você não tem que dar explicação para ninguém. Você não tem que sair pregando. Você não tem que montar nada. Você não tem que... nada. Você não tem que converter ninguém. Não há necessidade de atos externos, só interno. Você não precisa dar nenhuma aula para o cliente que entra no plantão. Não precisa explicar nada para ele. Só trate-o como um amigo. E ajude. E solte. Pronto. Só isso. Não tem que arrumar atrito com ninguém. Não tem que ser o pomo da discórdia. Não tem que virar um ET, sabe, um freak. Não precisa nada disto. Em silêncio, harmoniosamente, sem criar atrito com ninguém. Mas a atitude interna de soltar, de optar pelo todo, é que fará a diferença. Isso abrirá a porta dos negócios.
E aí todos ficarão muito surpresos e perplexos. Como? Qual é o segredo do sucesso do fulano de tal? Só o exemplo é necessário, mais nada. Os atos dizem. Até a próxima vez.